Olá e bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje temos aqui um documento político importante, o Manifesto Eleitoral do Bloco de Esquerda para 2025. O título é Mudar de Vida Exato. e apresenta-se bem como uma resposta à crise, não é? Foca em habitação, trabalho, saúde. Áreas-chave. A nossa ideia é tentar perceber as propostas centrais. É isso. E o documento começa logo por definir o campo de jogo, digamos assim. Fala de uma crise política que, na visão deles, foi usada para proteger interesses privados. Uhum. E posicionam-se, claro, como a garantia de uma esquerda forte e combativa. Introduzem logo ali uma ideia que atravessa tudo. Um conflito entre a maioria e uma oligarquia. Essa ideia da oligarquia aparece bastante. Sim, que acusam de se apropriar do que é público. É a tónica inicial. Ok. E essa promessa de mudar de vida começa logo com a habitação, que é um tema quente. Claramente. Dizem que os preços, olha, duplicaram em 11 anos. E que lá fora não foi bem assim, Fazer essa comparação. E propõe coisas muito concretas. Um teto para as rendas, indexado ao último contrato, certo? travar a construção de hotéis, reduzir o alojamento local, onde é excessivo, pronto, os Airbnbs e afins, e, claro, construir mais casas públicas. Ou seja, uma intervenção forte no mercado. Exatamente. Ligam diretamente a crise da habitação ao empobrecimento. E as soluções são essas. Controle de rendas, investimento do Estado. É uma abordagem que, bem que contrasta com outras visões mais liberais, não é? Sim, claramente. Uma aposta no Estado regulador. Depois mudou o foco. Mudar de vida para quem trabalha. Uhum. Falou muito nos trabalhadores por turnos. São quase 1 milhão, segundo o manifesto. E propõe descanso obrigatório, reforma antecipada por causa do desgaste. E um subsídio de turno de 30%. São medidas bem específicas para esse grupo. Pois são. Mas depois há as mais gerais, que têm feito correr mais tinta. A semana de 4 dias. Sim, essa é sempre falada. E o salário mínimo nacional nos 1.000 € até 2026. Exato. E isto liga-se diretamente ao capítulo seguinte, que é mudar de vida é taxar. Lá está. Identificam mesmo quem consideram ser essa tal oligarquia. Falam da banca, petrolíferas, grande distribuição, tecnológicas. Acusam-nas de lucrar com as dificuldades das pessoas, é isso? É essa a acusação. E a receita que propõem é fiscal. Imposto sobre grandes fortunas, Acima de 3 milhões, acho eu? sim, acima de 3 milhões de euros, e também taxar as receitas das grandes empresas digitais e limites aos leques salariais nas grandes empresas. Ok. Outra área crítica, saúde. A crítica aqui é muito direta à privatização do SNS, não é? É frontal mesmo. Acusam o PSD de querer entregar o SNS a privados. A proposta deles é a inversa: reforçar o SNS. Como? Contratar mais profissionais, com melhores carreiras, melhores salários. O caminho oposto à privatização. O que nos leva àquela ideia mais geral de proteger o que é nosso, que também está no manifesto. Exatamente. Aí opõe-se claramente à privatização da TAP, dos hospitais, dos comboios. E não só. Defendem mesmo renacionalizar setores que já foram privatizados. Sim, mencionam a energia, tipo o EDP, REN e até os Correios, os CTT. E enquadram a luta contra a corrupção também nesta defesa do público. O documento é bastante abrangente, cobre muitas áreas. Transição climática, Sim, com metas para 2030, posta nas renováveis, transportes públicos. respeito à igualdade, direitos LGBTQI+, mulheres, pessoas com deficiência. Depois, acolher e incluir, com críticas à política de migração e combate ao racismo. E ainda a ideia de um Serviço Nacional de Cuidados e a defesa da democracia contra a desinformação e o poder dos oligarcas digitais, como lhes chamam. E na política externa, qual é a linha? A tónica é na paz. Criticam o que vem como cumplicidade da Europa e EU em conflitos, nomeadamente Gaza e Ucrânia. Defendem soluções não militares. E falam numa defesa europeia fora da NATO. Sim, propõem uma defesa europeia autónoma e o reconhecimento do Estado da Palestina, a primazia do direito internacional. É uma linha crítica em relação aos blocos de poder. Portanto, resumindo isto tudo, o que temos é um programa que propõe uma mudança significativa. Uma ruptura, talvez? Sim, pode-se dizer que sim. Advogam uma intervenção muito forte do Estado na economia, na sociedade, para combater desigualdades, proteger o que é público, o ambiente e alargar direitos. A narrativa central parece ser mesmo essa. Um conflito entre a maioria da população e uma elite económica e política. Exatamente. E as propostas em impostos, regulação, investimento público são apresentadas como as ferramentas para reequilibrar essa balança. Fica então esta nota final. O documento traça uma visão de transformação profunda
assente num Estado muito presente e numa crítica constante aos interesses privados. O que nos deixa talvez com uma questão para pensar. Como é que estas propostas muito focadas no plano nacional, taxação, regulação, aqui dentro, podem interagir ou até chocar com uma economia globalizada e desafios que são claramente transnacionais? Penso nas alterações climáticas ou na regulação das gigantes tecnológicas globais, por exemplo. Como é que isso se articula? Fica a pergunta.